Feliz sábado para todos vocês. É uma alegria muito grande para cada um de nós nesta manhã, de não somente por estarmos na casa de Deus, adorando o nosso Deus, mas também temos o privilégio de estar recebendo aqui, estar aqui conosco o nosso querido pastor Marcos Santiago, que é da Associação Mineira Central, ministerial de Escola Sabatina, Ministério Pessoal e Comunicação. Seja bem-vindo, viu, pastor Marcos? E também uma alegria muito grande, porque ele tem algo muito importante para falar para nós nesta manhã. Eu gostaria de convidá-lo aqui, que ele tem uma boa notícia para cada um de nós, né? E eu acredito que todos nós vamos ficar muito felizes com o que ele tem para falar para nós. Maranata, irmãos. Amém, que bom estarmos juntos mais uma vez. Eu tenho sempre a alegria de retornar a esta igreja. Eu considero a minha igreja, porque tive o privilégio de começar o meu ministério pastoral aqui com vocês. Tive a alegria de, em 2012, em fevereiro de 2012, ser apresentado aqui à igreja do Jardim Laguna. Tive o privilégio de ser amado, de ser cuidado, de ser incentivado, de ser respeitado, e corresponder tudo isso que a igreja me ofereceu logo ao chegar, ofereceu a mim e ofereceu à minha família. Aqui nós fizemos ricas amizades, nós pudemos ajudar pessoas a serem conduzidas aos caminhos de Deus, e sempre bom voltar e enxergar e ver pessoas que estão aqui e começaram a carreira cristã naquela ocasião, e ver outros que continuam firmes nos caminhos do Senhor. Louvado seja o nome de Deus por isso que Ele tem, por tudo que Ele tem feito na igreja do Jardim Laguna. E hoje eu tenho a alegria de ser enviado pela associação para apresentar a vocês o novo pastor, a nova família pastoral para o distrito do Jardim Laguna. Eu fico feliz por esta ocasião, por apresentar um pastor, uma família pastoral que é amiga da minha família. São pessoas que eu conheço já há bastante tempo, e são pessoas que eu conheço o ministério, sei a riqueza do ministério por onde passaram, e sei também o quanto eles têm sido amados onde estiveram. E não vai ser diferente aqui, porque esta é uma igreja que ama, esta é uma igreja que respeita, esta é uma igreja que cuida, esta é uma igreja que faz o trabalho de Deus, esta é uma igreja que dá muita satisfação para nós da Associação Mineira Central. E eu quero apresentar a vocês neste momento o pastor Laerte Goulart. Pastor Laerte, por gentileza. Eu quero convidar aqui também a sua esposa, a professora Mariana Martins Goulart, e também os seus 2 filhinhos. Quero apresentar o primogênito, Samuel, e quero apresentar também a herdeira, a Sofia. Isso aí, Sofia. Tudo bem, Samuca? Oi. Esta é a família pastoral que vocês recebem. Uma família muito bem formada, muito bem consolidada. O pastor Laerte, ele já é pastor há algum tempo, tem ricas experiências. Ele formou-se no ano de 2005, em São Paulo, no NASP. Em 2019, o pastor concluiu também o seu curso de psicologia, portanto, o pastor Laerte também é psicólogo. Eu acho que vai ajudar bastante a igreja. O pastor Laerte, ele foi distrital em Nova Serrana, de 2006 a 2007. O pastor Laerte foi distrital no distrito de Santa Inês, de 2008 a 2012. Depois o pastor Laerte foi para Uberlândia. Logo quando eu saí daqui, juntamente com eles, nós fomos para Uberlândia. Ele foi pastorear a igreja central de Uberlândia, e naquela ocasião o pastor Laerte somou para nós da Associação Mineira Central o distrito que mais batizou pessoas por 4 anos seguidos. E o pastor Laerte, a média de batismo lá eram 100 pessoas por ano. E o pastor Laerte tem uma especialidade, classes bíblicas. Ele batizou cerca de 100 pessoas cada ano ali. Umas 400 pessoas foram batizadas, pelo menos, durante os 4 anos que o pastor Laerte ministrou na Igreja Central de Uberlândia. Portanto, é um pastor que tem sede por ganhar almas para o reino de Deus. Saindo de lá, o pastor Laerte esteve de 2017 a 2020 no distrito do Concórdia, aqui em Belo Horizonte. Vocês percebem que o pastor sempre trabalhou com distritos bem experientes, e sempre, em todos os distritos onde o pastor Laerte trabalhou, ele sempre fez a igreja crescer em todas as áreas da igreja.
A igreja cresceu em seus relacionamentos, cresceu em sua motivação missionária, a igreja cresceu em seu espírito de fidelidade. As igrejas que têm sido lideradas pelo pastor Laerte têm crescido em todas as circunstâncias, e de todas elas, sempre na saída do pastor Laerte, a gente percebe que existe aquela sensação de que ele saiu cedo demais. Eu vou sair daqui, vou lá para a igreja do Concórdia apresentar o pastor Jurandir. Assim como a igreja aqui já me apresentou, que teve uma relação muito positiva, amorosa com o pastor Jurandir, a igreja de lá também teve com o pastor Laerte. Então, eu tenho certeza que o mesmo carinho, o mesmo abraço, a mesma satisfação e as mesmas metas alcançadas pela família pastoral do pastor Jurandir, elas serão alcançadas e serão até melhoradas com o pastor Laerte, porque nós entendemos que o ministério pastoral é para somar uns com os outros. O pastor Laerte, ele vem continuar a obra que um pastor há alguns anos começou aqui na igreja do Jardim Laguna. Ele vem para continuar, e a obra de continuidade é sempre para melhorar, e eu tenho certeza que o pastor Laerte e a professora Mariana, a sua família como um todo, serão uma bênção para a igreja do Jardim Laguna, a igreja do Pérola e também a igreja do Colorado. Que Deus seja louvado, pastor, por sua vida, por sua família. Professora Mariana, nós tivemos a oportunidade de estudarmos juntos em São Paulo. Ela, no ano passado, foi professora da minha filha também. O Samuca, acho que vai estudar na mesma classe do meu filho esse ano, né? E a Sofia estudou com a Júlia, né? Com a minha filhinha. Que Deus abençoe você, viu, Sofia? Que Deus abençoe você, viu, Samuel? Esta igreja aqui é muito boa, dá presente para as crianças dessa igreja aqui, viu? Vocês vão gostar dessa igreja aqui. Tem umas tias aqui que sempre que o Daniel vem, a Júlia vem, elas dão presente para eles. Você acredita nisso? Então vocês vão amar essa igreja. Essa igreja é maravilhosa. Vocês vão perceber isso, tá bom? Obrigado, Charlene, por receber a família pastoral, por me receber aqui mais uma vez, com tanta alegria, com tanto respeito. Eu queria convidar também aos demais anciãos que estão presentes, para fazermos uma oração de gratidão ao Senhor pela família pastoral que está chegando. Os demais anciãos que estão presentes, se puderem vir aqui à frente. Charlene, tem mais alguma palavra aí a dizer? Quero dizer ao pastor que, mais uma vez, que sejam bem-vindos, viu? Que Deus seja com vocês nessa missão. E quero dizer mais ainda, que em nome da igreja do Jardim Laguna, esta igreja, pastor, ela tem um compromisso com o Senhor Jesus. E quero dizer ao Senhor, em nome dessa igreja, que o Senhor pode contar conosco para cumprir juntos essa missão que o Senhor Jesus confiou a você e a cada um de nós. Eu gostaria de agradecer muito a receptividade de vocês. Nós estamos muito felizes por estarmos aqui. E nós já estamos acompanhando vocês desde o início das férias. A gente acompanhou aqui a semana de oração do pastor Damião. E já fui conhecendo os rostinhos, agora eu quero conhecer mais de perto, saber o nome de vocês. Agradeço muito. Os meus pais também estão acompanhando lá de São Paulo. Um beijinho para eles, que eles já estão aqui acompanhando conosco nesse momento. Que Deus possa nos abençoar durante todo o período que nós estivermos aqui. Muito bem, nós vamos fazer uma oração, agradecendo a Deus pela vida da família pastoral. Aqui estão os anciãos. Emanuel, o ancião, contigo todos os dias. Está aqui o Dé, para tudo que vier. E em breve vai se casar, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Vocês estão jejuando por isso, né? Aqui está o irmão Haroldo, uma figura que para mim, uma referência espiritual para a igreja, conhecedor da palavra, conhecedor do espírito de profecia, e que representa muito bem o compromisso de um ancião com Deus. Está o Charlin, que vai te levar para todos os cantos dessa laguna, e você vai perceber que ele vai te dar bastante trabalho, porque ele trabalha bastante, principalmente na área missionária. Tem mais algum ancião que lidera com vocês e não está aqui hoje, ou são vocês mesmos? Tem quem mais? O Jairo. De novo, está viajando, Jairo? Tá bom, o pastor já entendeu aqui o recado. Então, queridos, que Deus use vocês para abençoar a família dos pastores. O pastor, quando vem, apesar de ele ter uma experiência ministerial maior, mais ampla,
pela dedicação exclusiva ao ministério e integral ao ministério, ele não sabe tudo, muito menos sobre a igreja. Portanto, se em algum momento vocês perceberem que o pastor ele não entendeu algo da dinâmica da igreja, vocês são aqueles que devem pastorear o pastor de vocês. Vocês devem pastorear a família do pastor de vocês. Vocês são os conselheiros do pastor. Portanto, não permitam que o pastor de vocês erre. Às vezes há anciãos que respeitam tanto o pastor, que permitem que o pastor erre por respeito ao pastor. Vocês são pastores com ele. Então, estejam com o pastor, apoiando, incentivando, evitando erros, para que juntos vocês acertem. E quanto mais vocês acertarem juntos, a igreja vai ser beneficiada pela liderança espiritual de vocês. Que Deus use vocês para abençoar o pastor, para que o pastor com vocês abençoe a igreja. Eu quero convidar Emanuel para fazer essa oração e agradecer a Deus pela família pastoral, tá bem? Nós vamos nos ajoelhar aqui, vocês podem, pode ser? E vocês podem ficar à vontade, a igreja, em espírito de oração. Maravilhoso Deus e bondoso Pai, estamos aqui reunidos nessa manhã tão agradável de sábado, para lhe agradecer por todas as suas bênçãos, pelo teu cuidado com todos nós. Em especial, estamos aqui reunidos nesse momento, meu Pai, para lhe entregar também a família do pastor Laerte. Estamos recebendo com todo carinho, pedimos ao Senhor que nos dê sabedoria, para que possamos ter uma boa dinâmica, um bom trabalho, visando sempre o crescimento espiritual da nossa igreja, Pai. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito por esta igreja, pelas bênçãos que tem derramado, e pedimos desta maneira também, ó Senhor Deus, que abençoe toda a família do pastor, o trabalho que ele pretende fazer aqui na nossa igreja. Que tudo seja para a honra e glória de Deus e crescimento de todos, ó Pai. São essas bênçãos que te pedimos e lhe agradecemos em nome de Jesus. Amém, meu Deus. Muito bem, então nós não podemos abraçar, então um abraço aí, uma cotovelada, um soquinho aqui se vocês quiserem. Irmãos, que Deus abençoe vocês, vocês vão se apaixonar pelo pastor Laerte, pela família dele, eu tenho certeza disso. Eu não iria dizer nada agora não, mas faça necessário, pastor. Só para dizer que vocês não devem confiar tanto no que ele disse, porque os amigos têm a tendência de encobrir os erros uns dos outros. Então, não creia em tudo o que ele falou, porque os amigos são assim. Eles só mostram a nós aquilo que é bom, mas aquilo que nós temos de pior, eles encobrem. Então, por favor, não creia em tudo que ele disse, tá bem? Quero pedir nesse momento que a igreja feche os seus olhos. Aquietai-vos. Vamos nos tranquilizar, porque a alma, em meio ao conflito, em meio às guerras, quando nós estamos tranquilos, confiantes em Deus, nós nos acalmamos e nós sentimos um espírito de paz. E é aí que nós escutamos a voz do Espírito Santo. Neste primeiro momento, continue com seus olhos fechados. Vamos louvar a Deus com o hino Nasce em Mim. Isso é mais do que um hino, é uma oração. E que essa possa ser o seu desejo nesta manhã.
a minha oração. Nasce em mim e me salva. Nasce em mim, nasce em mim, nasce em mim, apaga meu pecado. Nasce em mim, nasce em mim, nasce em mim e salva minha vida. Deus ouve a minha oração. Nasce em mim e me salva. Deus ouve a minha oração. Nasce em mim e me salva. Nasce em mim, nasce em mim, nasce em mim, apaga o meu pecado. Nasce em mim, nasce em mim, nasce em mim e salva minha vida. Nasce em mim, nasce em mim. Peça, igreja, clama a Deus. Nasce em mim, apaga o meu pecado. Nasce em mim, nasce em mim, nasce em mim e salva minha vida. Nasce em mim e salva minha vida. Quem aqui tem esse desejo nesta manhã? Quem aqui realmente deseja esse nascimento? Para isso nós precisamos nos entregar. Nós estamos no lugar certo. Eu creio que nós estamos no melhor lugar do mundo nesta manhã. Então se entrega. Permita que esse momento aqui o Espírito Santo faça a diferença na sua vida. Preciso me entregar, Senhor. Preciso a Ti me entregar. Preciso ouvir Tua voz a me falar. Não tenho nada a Te oferecer, somente um coração impuro e pecador. Mas aqui estou, me aceita, Senhor. Peça nessa manhã. Toma os meus pensamentos, meus dons e meus bens. Toma o meu coração e tudo que ele tem. Renova, Senhor, meu viver. Derrama em mim teu amor. Quero pra sempre servir-te por onde for. Preciso me entregar, Senhor. Preciso a Ti me entregar. Preciso ouvir Tua voz a me falar. Não tenho nada a Te
te oferecer somente um coração impuro e pecador. Mas aqui estou, me aceita, Senhor. Então peça, clama nesta manhã. Toma os meus pensamentos, meus dons e meus bens. Toma o meu coração e tudo que ele tem. Renova, Senhor, meu viver. Derrama em mim teu amor. Quero pra sempre servir-te por onde for. Quero pra sempre servir-te por onde for. Amém, meu Deus. Amém, sim seja. Hino de número 478. Vamos ficar de pé, porque Deus merece. A Ele toda a honra e toda a glória. Jesus, tu és a minha vida. Jesus, tu és o meu cantar. Tu és a estrada mais bonita por onde eu devo caminhar. Jesus, tu és a primavera que faz a vida florescer. Tu és a chama de alegria que faz brilhar todo o meu ser. Jesus, tu és a melodia, a voz, o canto, a emoção. Tu és a força que me inspira a dar louvor na provação. Jesus, tu és a esperança que faz vibrar teu coração. Jesus, tu és a energia que move a vida do cristão. Jesus, tu és o meu caminho, verdade, vida e salvação. Jesus, tu és a minha glória, motivo de minha adoração. Jesus, tu és meu Pai querido, a quem dedico meu viver. Tu és pra sempre a minha vida. Jesus, és vida no meu ser.
em atitude de reverência ao nosso Deus, convida aqueles que puderem se ajoelhar junto comigo e vamos falar ao nosso Deus. Maravilhoso Deus, querido Pai que habita as alturas dos céus e aqui conosco, louvado e exaltado seja para sempre o Teu nome, Senhor. Nesta manhã maravilhosa, Senhor, aqui estão reunidos na Tua casa de oração Teus filhos, para louvar e bendizer o Teu santo nome. Por Tua misericórdia, Senhor, contemplamos nesta manhã a Tua presença, e queremos nos dedicar de corpo e alma a ouvir a Tua palavra. Que o Senhor use, ó Pai, como instrumentos em Tuas mãos, cada filho Teu aqui presente. Que o Teu Santo Espírito, Senhor, achegue-se ao coração de cada visitante nesta manhã. Que de forma especial também a Tua palavra seja aberta pelo pregador nesta manhã. Sejam todos alimentados da Tua palavra, Senhor. Estamos a contemplar, Senhor, mediante as profecias da Tua Escritura, que o Senhor está a um passo de vir nas nuvens dos céus, com poder e grande glória, Senhor. Tira, Senhor, as vendas de nossos olhos, Senhor, para que possamos ver o que não enxergamos. Dê a nós, Senhor, uma visão sobrenatural. Contempla-nos, Senhor, com Teu Santo Espírito nesta manhã. É que eu te peço com perdão dos nossos pecados, em nome do Senhor Jesus. Amém. Ebenezer? Ebenezer? E como tem nos ajudado, é ou não é mesmo? Até você que está nos assistindo aí, em outro local, Deus tem te ajudado, Deus tem me ajudado, né? Tem nos ajudado, e a palavra dele diz em 2 Coríntios 9, 7, assim: cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Que nesta manhã, querido irmão, querida visita, sinta-se à vontade em trazer até o altar do Senhor os seus dízimos, as suas ofertas, porque até aqui nos ajudou o Senhor. Amém? Deus seja com cada um de vocês. Quero ofertar, quero devolver, quero entregar tudo em fim de coração. Esse é o meu louvor, minha gratidão. Quero ofertar e devolver a Jesus. Bênçãos sem medidas, bênçãos de amor. Quero entregar tudo em fim de coração. Esse é o meu louvor, minha gratidão. Quero ofertar e devolver a Jesus. Quero receber o Espírito em mim. Posso ver o céu a chover, bênção sem fim. Posso ver o céu a chover, bênção sem fim, bênção sem fim.
Sonhei que fui pro céu, um sonho tão real. Nas ruas de ouro eu andei, no lago de cristal. Ouvir um coro de anjos, eu também cantei. Foi quando um jovem me tocou, chamou meu nome e eu olhei. Me perguntou: você não lembra mais da igreja do interior? Eu era só um menino ali, você o meu pastor. Você me ensinou a orar e me falou da cruz. Um dia então você orou e aceitei ao meu Jesus. Obrigado por dar-me pro Senhor. Hoje eu estou transformado. Obrigado por dar-me pro Senhor. Hoje eu sou tão feliz. E um rapaz chegou me dizendo: você me trouxe luz, pois ter um livro ao outro alguém falando de Jesus. Jogaram fora o livro, encontrei-o e o li. Jesus tocou meu coração e por isso estou aqui. Obrigado por dar-me pro Senhor. Hoje eu estou transformado. Obrigado por dar-me pro Senhor. Hoje eu sou tão feliz. Um a um foram vindo, formando uma multidão. Vidas ganhas porque eu amei, tive fé e compaixão. Coisas simples e grandes que a vida ocultou. Na terra ninguém viu, mas o céu nos revelou. Eu sei que lá no céu ninguém irá chorar, mas acho que senti uma lágrima rolar. Jesus então chegou, tocou em minhas mãos, me disse: filho, obrigado por dar teu coração. Obrigado por dar-me pro Senhor. Hoje eu estou transformado. Obrigado por dar-me pro Senhor. Hoje eu sou tão feliz. Obrigado por dar-me pro Senhor. Hoje eu estou transformado. Obrigado por dar-me pro Senhor. Hoje eu sou tão feliz.
Deus, eu sou tão feliz. Amém? Uma alegria muito grande para mim e para minha família poder chegar numa comunidade como a de vocês e sermos tão bem recebidos como fomos desde o primeiro momento que aqui chegamos. O ano passado eu já estive aqui na igreja. Vim no momento em que vocês não estavam aqui. Tinha apenas aqui um grupo de líderes. Estavam aqui os anciãos, diáconos, a secretária, líderes de departamento. E já naquele dia que aqui vim, se não me engano, dia 19, foi isso, Ronei? Dia 19, e já senti que eu seria muito bem recebido por vocês. Só não gostei de uma coisa. Posso falar? Posso ou não posso? Eu vou falar. Eu só não gostei do simples fato de não encontrar aqui, quando cheguei, alguém que eu esperava encontrar. O nome dela é Beth. A Beth está aí? Está no Colorado? Eu esperava encontrá-la. Por que eu esperava encontrá-la? Porque ela é parente de uma pessoa muito querida minha, muito querida. E eu gostaria de conhecê-la. Pelo que eu estou vendo, eu já olhei, já levantei, já observei, fui lá embaixo e eu não vi a face da Beth. Se vocês verem a Beth, assim, o pastor Laércio está te procurando. E ele esperava te encontrar, Beth. Ele não vai te dar um abraço, pode dizer para ela, viu? Talvez ela está com medo de eu chegar e dar um abraço nela, não vou dar. Até porque a regra é essa, não é isto? Vocês dois são casados? Então pode abraçar. Ué. Porque eu vejo alguns aí bem próximos, bem juntos. Eu entendo que são da mesma família, o mesmo núcleo familiar. Aí tudo bem. Mas se você não é do mesmo núcleo familiar, eu vou pedir você que, se tivessem a máscara, que você coloque. Mas se você é do mesmo núcleo familiar, pode ficar juntinho aí, tá bem? Pastor, mas o senhor vai ficar com esse negócio aí de máscara, insistindo conosco, é o primeiro dia, o senhor mal chegou. Deixa eu dizer algo para vocês. É um pedido do pastor José Marcos. Que vocês tenham o cuidado de se protegerem e, principalmente, proteger o próximo. O meu amigo Marcelo, eu pedi a ele que projetasse para mim uma imagem aqui, porque talvez você não compreenda tudo o que eu vou falar nessa manhã. Mas se você não compreender tudo o que eu vou falar, aqui vai ter um resumo daquilo que eu vou falar. Vocês conseguem ler o que está escrito ali? Conseguem? Ali está uma síntese da mensagem. O que eu quero apresentar a vocês na manhã de hoje é o que está ali. O exercício da verdadeira religião não consiste em sistemas, crenças e ritos, mas em o quê? Atos diários de amor e genuína bondade. Foi o que eu entendi de religião. Você não será um adventista se você não compreender o que está ali.
Você não será um adventista se você não viver o que está ali. Porque existem muitas pessoas que estão preocupadas com os ritos, com as crenças, e se esquecem do principal: as pessoas. O sábado faz parte da lei de Deus, mas o sábado foi feito por causa do homem. Não foi feito o homem por causa do sábado, mas o sábado por causa do homem. Por que nós, adventistas, congregamos aqui? Qual é a nossa intenção a nos congregarmos aqui? Nossa intenção é adorar, não é isso? Mas como eu posso adorar a Deus se eu estou com raiva do Ronei? Como? Como eu posso adorar, louvar, se eu olho para o Ronei e digo: não gosto desse moço, ainda mais de máscara? Então eu quero deixar para vocês aqui já de primeira mão: se você quer ser adventista do sétimo dia, de fato e de verdade, você vai precisar ter atos diários de amor e genuína bondade. Não adianta você vir aqui trazer o dízimo sagrado e devolver, se quando você passar por aquela porta, você vai sair com o coração pesaroso, porque você tem uma relação conturbada com alguém. Não adianta. Não adianta você orar se o seu coração ele está magoado e ferido com alguém e isso não se resolveu. Não adianta. Então eu fico muito tranquilo para poder apresentar a vocês a mensagem que vou apresentar, porque eu não conheço a vida de ninguém. Eu não conheço ninguém aqui. Nem aqui, não é isso? Então eu fico bem à vontade para transmitir a vocês o que esse livro aqui tem a nos dizer. E eu pretendo, pela graça de Deus, dar continuidade àquilo que vocês começaram há muito tempo atrás, que é representar o nome de Deus para aqueles que moram aqui na nossa região. Eu preciso representar quem é Deus aqui nessa região. E se eu não for um bom representante de Deus, eu não trarei as pessoas para cá. Eu me preocupo muito, mas muito com isto. Com o seu comportamento. Porque o seu comportamento, provavelmente, para mim, vai revelar o que passa dentro do seu coração. Porque o próprio Cristo disse que a boca fala o que está cheio, o coração. E me desculpe aqui a frase sincera, eu já estou cansado, mas cansado, de apagar fogo entre algumas pessoas. Cansado. Eu estou desejoso agora de buscar aqueles que estão perdidos. Pastor, o senhor já está dando um recado já no primeiro dia já. Não conheço ninguém. Ninguém. E a mensagem vai dizer mais do que eu já falei até o presente momento. Você que trouxe as Sagradas Escrituras, pode abri-la. Evangelho de Lucas, o capítulo 10. Aqueles que estão acostumados a estudar a Bíblia, percebem muito bem que nós temos na Bíblia 4 evangelhos, não é isso? Quais são eles? Mateus. Perfeito. Você já se perguntou por que temos 4 evangelhos? Por que foi necessário os 4? Por que foi necessário a Bíblia conter os 4? Você já se perguntou? Não seria suficiente só Mateus? Será que houve equívoco aqui? Deixa eu dizer algo para você. São 4 evangelhos. Grande parte do que você encontra em Lucas
você vai dizer assim: eu encontro nos demais. Por que então Lucas está aqui juntamente com os outros 3? Simples. Cada um desses evangelistas aqui tinha uma audiência a alcançar. Lucas escreveu para um grupo específico, Mateus para outro. Mateus escreveu especificamente para os judeus, porque ele queria provar a esses que Jesus era o Messias. Já Lucas, ele não escreve para os judeus. A sua linguagem, a sua maneira de colocar os fatos aqui narrados, foram narrados para alcançar os gentios. Dos 4 evangelhos, eu me relaciono melhor com o de Lucas. Dos 4 evangelhos, me alcança mais fácil Lucas. Sabe por quê? Porque Lucas, ele entendia muito bem o que é você ser segregado. Os judeus segregavam as pessoas. Os judeus eram elitistas, raça eleita. Os judeus tinham algumas raças que eles nem sequer cumprimentavam. Se um judeu encontrasse pelo caminho com um samaritano, você já sabe o que acontecia, não sabe? E Lucas, ele escreve para aqueles que não eram judeus e que pensavam que a graça de Deus era só para os judeus. E aqui, no relato que vamos estudar, você vai perceber que Jesus, ele levanta essa poeira que os judeus escondiam debaixo do sofá. Jesus era o tipo de homem que não gostava de meias palavras. Se você for analisar a psicologia de Jesus, você vai ver que Jesus era um homem direto. Direto. Jesus encontrou-se com Nicodemos, e Nicodemos veio com um discurso todo preparado, todo criado, todo florido, e Jesus diz assim: uma coisa só te digo, se você não nascer de novo, não pode o quê? De cara, não foi? E se você for olhar, com todos com quem Jesus se relacionou, ele, direto, mas com muita gentileza e amor. Jesus não era o tipo de homem que fazia rodeios, falava sim por parábolas, mas é porque ele não queria que aqueles que tinham más intenções ali no auditório pudessem atrapalhar os que estavam ali de coração para ouvir. O Evangelho de Lucas, capítulo 10, a partir do verso 25, você pode ler comigo? Diz assim o verso 25: e eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus o quê? Sempre tinha alguém no auditório onde Jesus estava com essa intenção. Ouvir o que ele dizia para depois distorcer as palavras e criar uma situação delicada. E eis aqui certo homem. E eu pergunto, esse homem aqui era religioso, sim ou não? Sim ou não? Extremamente religioso. A Torá ele tinha onde? Debaixo dos braços. Era o tipo de homem que conhecia os mandamentos, conhecia as regras, e ele agora se coloca diante de Jesus com um objetivo: colocar Jesus à prova. E aí eu fico perguntando, que crente é esse? Vai para a igreja para pôr alguém à prova. Que crente é esse que quando vai à igreja, não vai para adorar, vai para olhar o tamanho da saia da irmã, se está abaixo do joelho ou não? Que crente é esse que vai à igreja, mas não vai para adorar? Ele vai para poder observar e colocar as pessoas em situações constrangedoras. Que crente é esse? Eis aqui um homem que tinha cara de crente, roupa de crente, jeito de crente, mas as atitudes do coração não eram de um crente. O texto continua. Diz assim, a fala do homem: mestre,
Que farei para herdar então a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: que está escrito na lei? Como interpretas? A isto ele o quê? Respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. E amarás o teu próximo como... Ele entendia o negócio. Ele sabia. O resumo era esse aqui: amor a Deus sobre todos e amor ao próximo como a mim mesmo. Alguém tem dúvida que isso aqui é o resumo, é a síntese do Evangelho? Alguém tem dúvida? Ele sabia, mas creio eu que ele não vivia. Aí é o problema. Aí é o problema. Conhecer não é o suficiente, viver é necessário. Eu fico a observar algumas pessoas, que no sábado você olha para essas pessoas e diz assim: é crente, roupa de crente, jeito de crente, família com cara de crente. Sábado de manhã o vizinho olha e diz assim: vai para a igreja. O dia inteiro de sábado é crente, mas quando o sol se põe, tira a roupa de crente. E aí o sábado acabou, né? Parece-me que quando o sábado acaba, para alguns também acaba a necessidade de ser crente. E deixa eu dizer aqui para alguns jovens, eu tenho encontrado alguns dos nossos jovens em algumas ocasiões aí, e eu vou dizer para vocês, eu olho para alguns dos nossos jovens e digo assim: eu já te vi em algum lugar. Eu já te vi. Enfim, com o tempo a gente vai dando as diretrizes. O fato é que aquele homem intérprete da lei, ele sabia o que era necessário fazer. E voltando ao texto bíblico, verso 28, está escrito assim: então Jesus lhe disse: respondestes corretamente, faze isto e viverás. Pronto, acabou. Não precisa vir mais falar mais nada. Você já deu a resposta, é isso aí. Vai, ama a Deus, ama o teu irmão e tem um lugar guardado no reino dos céus. Só que o cidadão aqui, ele sabia o que tinha que fazer, mas ele queria se justificar. Aí que está o problema. Sabe aquele marido que sabe que ele tem que ajudar a esposa com as atividades domésticas? Se você não sabe, fica sabendo. Na minha concepção, marido que não ajuda a mulher nas atividades domésticas, só se ele não for marido mesmo. Na minha concepção. Na minha concepção, aquele pensamento de que homem, orgulho, isso é coisa de vovô e vovó. Já passou. Homem que não vai para a louça ali, lava e varre e passa, está no caminho errado. Ó, a mulher gostou. Está no caminho errado, irmãos. Para mim. Quem aqui é da era patriarcal? Deixa eu ver. Porque vocês estão de máscara, quando eu estou falando, eu estou observando, alguns estão torcendo assim, ó. E alguns já estão dizendo assim: ih, esse pastor. É? Nós precisamos ter alguns encontros de família, para eu dizer para vocês o que penso de família. Esse negócio de marido, chegar em casa e dizer: mulher, cadê a comida? Mulher, cadê a toalha? Mulher, cadê o chinelo? Isso não cabe mais. Para mim, cada um vive conforme o que deseja. Para mim, esse negócio para mim é ultrapassado. Sabe por quê? Porque na realidade que vivemos, a mulher trabalha dentro e fora de casa. A jornada dela é dupla. Se a jornada dela é dupla, a minha também tem que ser o quê? Só as mulheres que responderam, vocês perceberam? Viu aí, Jussara? Os caras não falam nada. É porque estão de máscara, né?
nós precisamos depois ter um encontro só para homens. Só para homens. Aquele intérprete da lei, ele sabia o que tinha que fazer, ele entendia muito bem, e Jesus disse: faz isso e viverás. Só que ele, tentando se justificar, diz aqui o verso 30. Aliás, o 29, que diz assim: ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: quem é o meu próximo? Uma boa pergunta, não é? Se eu perguntar para você nessa manhã, quem é o seu próximo, o que você responderia? Quem é o seu próximo? Aquele que está mais perto de você. Estou certo ou estou errado? O próximo é aquele que está mais próximo de mim. E eu vejo alguns maridos que são educados com os de fora, tratam bem as mulheres de fora, elogiam as mulheres de fora, dão tudo o que poderia dar para a esposa em casa, mas dá tudo para as que estão fora. E aí vai dizer assim: eu só estou fazendo o que Deus mandou, amar o próximo. Tem alguém mais próximo seu do que a sua família? Tem alguém mais próximo seu do que a sua esposa, seus filhos, sua mãe, seu pai, seus irmãos? Tem? Tem alguém mais próximo do que os membros da sua família da fé? Não tem. Então, se você tem que ser verdadeiramente cristão, é com os de dentro. Porque sendo cristão com os de dentro, você também poderá ser cristão com os de fora. E eu me lembro muito bem, eu ainda era criança, quando eu ouvi um pastor falando que uma criança ia à igreja e quando terminava o culto, ela não queria voltar para casa. E o pastor um dia chegou e perguntou para aquela criança: por que toda vez que o culto termina, você tem dificuldade de voltar para casa? E a criança disse assim: olha, porque aqui o meu pai é uma bênção, porque lá em casa... Entende isso? Tem gente que é PhD em ser crente, mas na igreja todo mundo é crente. Eu olho daqui e não vejo ninguém que não é crente, ó. Tudo crente. Mas em casa, hoje eu vou na casa do Charlinho, não vou, Charlinho? É lá que eu vou ver como é que a coisa acontece. Porque na hora que passar pela porta ali, ele esquece, né? Quando chegando lá na casa dele, eu vou ver o trato que ele tem para com a esposa. O trato que ele tem para com quem? Os filhos. Não adianta querer me enganar não, porque eu pego. Só de olhar para o olho da esposa, eu capto. Quer conhecer quem sou eu? Quer conhecer o pastor Laerte? Pergunta para a esposa dele, Mariana. Sabe tudo. Quer saber quem é o pastor Laerte? Pergunta para o Samuel, para a Sofia. Me entrega direitinho. Voltando aqui ao texto bíblico, verso 30. Jesus prosseguiu dizendo: certo homem descia de Jerusalém para Jericó, e veio a cair a mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se deixando-o semi-morto. Casualmente descia um sacerdote por aquele caminho. Vendo-o, passou de largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar. E vendo-o, o que fez? Também passou de largo. Certo samaritano, que seguia o caminho, passou-lhe perto. E vendo-o, compadeceu-se dele. E chegando-se, pesou-lhes os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho, e colocando-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Verso 36. Qual destes 3 te parece ter sido o próximo do homem que caiu na mão dos salteadores? Respondeu-lhe o intérprete da lei. Olha a resposta do crente: o que usou de misericórdia para com ele. Então lhe disse Jesus: vai e procede tu. Você percebeu aqui que o intérprete da lei não quis ser claro
com aquilo que ele acabara de ouvir? A pergunta de Jesus é: entendeu aqui o que eu falei? E ele disse: entendi. Mas o entender dele ali era com preconceito, com muito preconceito. As minhas próximas palavras aqui, elas serão divididas em 3 partes. Primeira parte, eu quero aqui apresentar para vocês um pouco o ambiente aonde essa cena acontece, o caminho e tudo que acontece no caminho. Depois quero fazer uma breve, mas bem breve, apresentação dos personagens. E por fim, eu quero interpretar com vocês aqui os personagens. Algumas pessoas pensam que esse relato aqui é uma parábola. Alguém aqui acredita que esse relato aqui é uma parábola? Deixa eu ver a mão. Quem acredita que o relato aqui é uma parábola? Tem alguém que pensa que aqui é uma parábola? É uma parábola? Também pensa que é uma parábola? Quem aqui pensa que não é uma parábola? Levanta a mão. Tá. Quem não pensa nada? Eu sou o tipo de pastor que faço pensar. Esse negócio de pegar mastigadinho e só engolir. Olha, quando você voltar para casa, procure descobrir se aqui, nesse relato, é uma parábola ou não. Porque se for uma parábola, Charlinho, é algo que provavelmente não aconteceu. É uma ilustração. Concordam comigo? Mas se for uma história verídica, aí muda um pouco, não muda? Aí muda. Então, quando você chegar em casa, procura saber se é uma parábola ou se é uma história. Mas deixa eu aqui começar aqui, apresentando para vocês aqui o caminho. O caminho que levava de Jerusalém a Jericó, o caminho aqui por onde o viajante resolveu decidir passar. Segundo os historiadores, esse caminho era um caminho extremamente sinuoso, cheio de curvas, e pior, era um caminho cheio de esconderijos, de covas, aonde bandoleiros, assaltantes, pessoas de índole duvidosa, acostumavam se esconder para surpreender o viajante. O viajante estava indo pelo caminho, e quando ele acabava de convergir, o que ele encontrava? Um grupo de salteadores. Esse caminho aqui, tudo indica que ele era um caminho que servia de atalho. O que é um atalho? O atalho é uma forma de encurtar você chegar onde você quer chegar, não é isso? Quem aqui gosta de atalho? Vocês não vão responder. Eu já percebi. Mas não tem problema não. Eu mexo com você do mesmo jeito. Porque eu gosto de fazer as pessoas pensarem. Sabe por quê? Porque essa é a realidade da vida. Nós gostamos de atalho. Nós somos brasileiros, o jeitinho brasileiro. Chega na fila do banco, a miséria da fila. Receber lá o meu din-din, né? Chego em qualquer órgão público, olha a fila. Qual que é a tendência nossa? Ficarmos na fila caladinhos, satisfeitos, ou buscar um atalho? E o atalho geralmente é alguém conhecido, não é? Você olha na fila, tem 30 pessoas. Aí você olha um pouquinho mais ali e vê que lá na frente, no terceiro da fila, tem um amigo seu. Qual que é a sua tendência? Talvez um amigo que você não fala com ele há uns 3, 4 meses. Mas quando você vê ele, você diz: atalho. Provavelmente, esse viajante aqui era um comerciante, que levava as suas mercadorias. E ele então escolheu um atalho, um itinerário mais rápido, mais curto. Ele queria chegar rápido. E sabe qual é o problema? O problema é que os atalhos geralmente trazem perigos. Deixa eu dizer aqui para os jovens da nossa igreja, aqueles que estão ainda na vida acadêmica: estudar
não tem sido coisa simples, não é? Vestibular não é coisa fácil, não é? E desde o meu tempo de estudante, lá nos meus 12, 13, 14 anos, eu já ouvi uma frase dizendo assim: quem não cola, não sai. Para que estudar, se eu posso colar? É o atalho. Aí o cidadão andou pelos atalhos a vida inteira, aí se forma, doutor, médico, e aí depois quer me operar. Sai fora, meu irmão. O cidadão colou a vida inteira acadêmica dele colando, depois quer fazer canal no meu dente. Aí ele diz assim: senta aí, pastor, que eu vou ver no YouTube aqui. É porque nossa juventude está assim agora. Deixa eu ver no YouTube. Atalhos. Para que namorar, noivar e casar, se eu já posso pegar a moça e apertar? Não é isso? Para que namorar, noivar, casar, se eu posso pegar a menina e... atalhos. Aí casa depois, quem sabe, de anos. Aí já apertou 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20, casou com a menina. Aí falar que eu apertei a número 9, ela era mais jeitosa. Aí vai viver um dilema. Apertou um monte de menina, e agora só tem uma para apertar. E aí? Como é que faz? Consegue entender os atalhos? Aquele caminho, além de ser perigoso, já no 5º século você encontrava um homem chamado Jerônimo, que ele dizia: esse lugar é um lugar vermelho e sangrento, indicando o quê? Que você correria risco de se andasse por ele. Certamente aquele caminho não era, em hipótese alguma, a melhor escolha para alguém que desejava chegar seguro no seu destino. E deixa eu dizer para você aqui, somente os corajosos, para não falar tolos, escolhiam aquele caminho. Ou seja, aquele viajante ou era muito corajoso ou era o quê? Um tolo. Porque para escolher aquele caminho, sabendo que era um lugar perigoso, apropriado para ser assaltado, melhor era ter gastado um pouco mais de tempo e chegar ao quê? Seguro. É melhor andar a 60 por hora e não receber a multa, do que andar a 80 por hora e no final do mês o seu salário vai ser gasto com multa. Não sei se você concorda com isso. É melhor chegar 10 da noite no meu destino inteiro, do que chegar 8h30 todo quebrado. Está entendendo? É melhor você esperar a esposa falar: o almoço está pronto, do que se você falar assim: puxa vida, que fome, essa casa aqui não tem comida. Quando você fala isso, meu amigo, escuta o que eu estou te dizendo. Aquela gatinha deixa de ser gatinha e passa a ser uma onça. Vai por mim. Nós estamos nos complicando nos pequenos detalhes. A palavra de Deus diz que as raposinhas são elas que botam fogo o quê? Em toda a plantação. Aquele viajante, irmãos, ou ele era muito corajoso, ou ele era um tolo para escolher aquele caminho. Enfim, ele escolheu. Deixa eu agora analisar com vocês as personagens aqui do texto. O primeiro personagem aqui é o viajante. E eu já disse a vocês que provavelmente ele era um comerciante que vivia ali, fazendo ali o seu comércio. Mas eu posso dizer para vocês que aquele homem, ele era um homem, no mínimo, imprudente. No mínimo. Porque passar por aquele caminho, sozinho e com mercadorias,
tinha que ser imprudente. Esse homem aqui é o tipo de homem que não podia culpar ninguém, a não ser a si mesmo pelo seu infortúnio. Quem era mais culpado por aquele estado dele ali agora, caído, inerte, quase morto? Quem era o principal culpado? Ele. Não adiantava ele querer culpar mais ninguém, ele era o verdadeiro culpado. E na minha experiência ministerial, quando eu vou à casa de algumas pessoas que saíram da igreja, eu costumo perguntar: ô irmão X, por que você não está indo mais à igreja, irmão? O que acontece? E eu confesso a vocês que nos meus anos de ministério, eu não tenho ouvido dos irmãos a seguinte declaração: olha, pastor, eu saí da igreja porque eu não creio mais que o sábado é o dia do Senhor. Eu não ouço isso. Eu não ouço ninguém dizendo assim: olha, pastor, eu deixei a igreja porque eu não concordo com a teologia do dízimo e das ofertas. Eu não encontro ninguém. Eu não encontro ninguém dizendo que deixou de congregar por causa da doutrina da igreja. Mas a maioria com quem eu converso diz assim: olha, pastor, eu deixei de ir na igreja por causa do irmão Z. O irmão Z feriu a minha esposa e os meus filhos. Ele fez isso, isso, isso. A grande maioria dos que deixam a nossa fé, a nossa igreja, quando perguntados, vão afirmar assim: ah, pastor, eu não vou mais na igreja por causa de um tal de Charlinho. É ele. Ele e a mulher dele. Vocês se lembram da história de Elias e Acabe? Elias, depois de um tempo ali profetizando em nome do Senhor, encontrou-se com Acabe, e Acabe olhou de longe e disse assim: eis ali. Quem? O perturbador de Israel. É mais ou menos assim. Esse viajante aqui, se alguém era culpado do seu infortúnio, quem que era? Ele mesmo. Ele mesmo. O segundo personagem é o sacerdote. O sacerdote, esse, ao contemplar ao longe o homem caído e inerte, ele não tinha dúvida alguma do que ele deveria fazer. Você tem alguma dúvida do que ele deveria fazer? Ele, na qualidade de sacerdote, de representante de Deus, ele deveria correr, se colocar ao lado do caído e fazer o quê? Socorrer. Ele não poderia olhar raça, cor, confissão religiosa. Ele deveria correr e ajudar. Ele era um sacerdote, aquele que fazia mediação entre o céu e a terra. Isso ele tinha não somente por vocação, mas por obrigação. O fato é que aquele homem, ele dava muito mais valor às cerimônias do que às pessoas. E ele sabia muito bem que lá nos dias de Moisés foi estabelecida uma regra, e esse homem era o homem das regras. Qual era a regra? Se você tocar no cadáver, você vai ficar o quê? Contaminado, imundo, impuro. Por quantos dias? 7 dias. Uma vez impuro por 7 dias, ele poderia oficiar no templo? Ele poderia exercer o seu sacerdócio? Então ele olhou para aquele homem e disse: a culpa é dele, ele é responsável, ele é o único responsável, eu não vou me arriscar. Se eu chegar e ele já estiver morto, estou o quê? Contaminado. Escuta aí o que eu vou dizer para vocês. O que tem de sacerdote hoje assim? Ah, o irmão caiu? Quem que é o culpado? Ele? Então que ele se vire. Que ele se vire. Que ele resolva o que ele fez. Complicado, não é? Mas é isso mesmo. Esse tipo de homem, esse tipo de sacerdote,
era o tipo de pessoa que racionalizava. E ao ele se aproximar ali, quem sabe, uma distância ainda distante ali do cadáver, que na cabeça dele era um cadáver, ele tinha a ideia de que o fim justificava os meios. Não vou me aproximar porque pode estar morto. Olha o fim justificando os meios. Não vou me aproximar porque pode estar morto. Será que nessa manhã estou pregando para alguém que gosta de usar esse tipo de argumento? O fim justifica os meios? A fila tem 30 pessoas, mas eu estou com pressa, aí eu vou furar. Aqui é 60 por hora, mas eu vou pôr 80 porque eu estou com pressa. E olha que a minha pressa é justificável, estou indo para a igreja. E põe Deus no negócio ainda. Né? O fim justificando os meios. Ah, eu dei na cara dele mesmo, porque a primeira ele me bateu. Você acha que eu sou homem de levar desaforo para casa? Comigo é assim, bateu, tomou. Você já viu isso por aí? Não, eu falei mesmo, ele merecia. O mundo vai de mal a pior por causa disso. O fim justificando os meios. Para aquele sacerdote, o templo, a sua liturgia, significavam muito mais do que o próprio homem caído no chão. O próximo personagem é o levita. Esse parece ter se aproximado um pouco mais do homem caído ali. Quem era o levita? Um homem religioso tão quanto o sacerdote. Qual era a função dos levitas? Alguém sabe me dizer? Qual era a função dos levitas no contexto religioso? Como é, Charlinho? Eu poderia dizer que seriam os diáconos dos nossos dias, é isso? As diaconisas? Esse homem aqui, diferentemente do sacerdote, parece-me que ele se deteve um pouco mais diante do que estava caído à beira do caminho. E ele então começou a pensar, a racionalizar, e na sua mente ele tinha uma convicção: devo ajudar. Ele tinha a convicção de que ele precisava fazer o que era certo. Só que tem um detalhe: lutando com a sua consciência, ele sabia do preço que ele deveria pagar por fazer aquilo que era certo. Tem alguém doente, membro da igreja, qual é a coisa certa a se fazer? Visitar, não é? É ou não é? Estou achando que não é não. Tem alguém doente, qual é a coisa certa a se fazer? Visitar. E nós visitamos? Visitar, irmãos, requer um esforço da nossa parte. Requer anular a nós mesmos em prol do outro. Ainda mais quando alguém diz assim: visitar aquele irmão. Aquele irmão. Aquele irmão. Nos meus anos de experiência ministerial, tenho ouvido muita igreja falar: o pastor tem que visitar, o pastor não visita ninguém, o pastor recebe o salário dele, mas não faz a visita. E vocês estão certos. Mas é só dever do pastor visitar? Eu, quando entrei para essa igreja, há 30 anos atrás, eu presenciei, quem sabe, dentro da minha concepção, os melhores dias dessa igreja. Povo caloroso, que se tocava, que convivia ali com maior gentileza. Eu me lembro que nos meus primeiros dias de igreja eu falei: não dá para morar na igreja não. Pensa num povo bom. E eu me lembro perfeitamente, os irmãos visitavam uns aos outros. Chegava na hora da lição da escola sabatina, tinha aquele momento em que faziam algumas perguntas, e principalmente o professor da lição ali da escola sabatina, ele dizia assim: irmãos, o irmão Ronei não veio, nós precisamos fazer uma visita para o irmão Ronei. E aí tinha um grupinho ali da classe que fazia o quê? Uma visita.
E eu me lembro que tinha alguns irmãos que falavam assim: eu não falto de igreja, porque se eu faltar, os irmãos vão lá em casa. Lembra dessa época? Só os velhos aí que vão lembrar disso. Eu lembro. Eu tinha lá os meus 15 anos. E se você não fosse à igreja, Ronei, podia ter certeza. Lá pelas 3h30, 4h, estava o Charlinho chegando. Oh! Era certo. E havia uma unidade tremenda na igreja. Hoje em dia o Charlinho não vem, ninguém percebe. Não é assim? Ainda bem que a Beth não veio, mas alguém já gritou lá do fundo, né, Jussara? Está lá no Colorado. É assim que tem que ser. Esses bancos vazios aqui, pelo que eu fiquei sabendo, aqui temos 360 membros. Pelo menos é o que está constando no hall de membros. Eu quero ver todos os 360 membros aqui. Aqui. E mais do que isso, eu quero ver um indo à casa do outro. Eu quero. Meu sonho. Hoje eu já vou à casa do Charlinho, não sou bobo. Mas eu quero que não apenas eu e Charlinho sejamos tão próximos e amigos como estamos sendo, mas eu quero ser amigo e próximo de todos vocês. E só pode haver isso se houver relacionamento. Esse negócio de púlpito aqui é 30 minutos e acabou. Inclusive, lá já estamos dizendo ao pastor, acaba. Alguém pode pensar assim, mas por que o pastor já sabe o nome do Charlinho? Porque já estamos nos relacionando. Por que o pastor já sabe o nome da Jussara? Porque já estamos nos relacionando. Por que o pastor sabe o nome do Marcelo? Porque nós já estamos nos relacionando. O Ronei, amor? Tá bem. Por que o pastor sabe o nome do Ronei? Porque já estamos nos relacionando. Percebem que a pequena Sofia presta atenção em tudo, né? Isso. Então tem que haver essa relação. O levita sabia do seu dever. No entanto, não queria pagar o preço. O que ele fez? Passou de largo. Mesmo a sua consciência dizendo: é isso que você deve fazer, o caminho é esse, vai, socorre, atende, acode. Mesmo a consciência dizendo, o que ele fez? Sufocou a consciência e passou de largo. O outro personagem aqui é o samaritano, que alguns chamam de bom samaritano. Não é isso que diz na Bíblia? Deixa eu fazer uma perguntinha teológica para vocês. Essa parte em negrito que está aí na sua Bíblia, o bom samaritano, foi o autor Lucas que colocou, ou foram os copistas que adicionaram? Hã? Não foi Lucas. Quando Lucas escreveu, não havia capítulos, versículos, essas coisas que hoje nós temos. Então, quem dá o título aqui, o bom samaritano, não é Lucas. Mas por que ele dá o título aqui de bom samaritano? Por causa das ações do samaritano. Então vamos lá. Esse aqui, o samaritano, parece não ter considerado o perigo ao se deter naquele lugar. Ao olhar adiante e ver o homem caído, ele não hesitou em fazer o quê? Em se aproximar. Ele poderia também racionalizado e dito assim: é perigoso. Mas, movido de íntima compaixão, guarde isso, íntima compaixão, ele chega ao pé do caído, e mais do que chegar ao pé do caído, ele se inclina, ele se abaixa, e mais do que isso, sem nenhum receio de se tornar imundo, ele toca o caído, ele verifica possíveis ferimentos que poderiam tirar a vida daquele que estava caído no caminho. Você pode não acreditar no que eu vou dizer, mas aquele samaritano encontrou aquele homem semi-morto e quase todo desnudo.
Porque os assaltantes, além de roubar tudo o que ele transportava, também roubou-lhe o quê? Suas vestes. Eu posso lhe afirmar que os salteadores levaram as vestes daquele homem, porque existe um livro que eu consultei antes de preparar a mensagem, chamado O Desejado de Todas as Nações. 80% do que eu estou falando está lá. 80%. A autora desse livro, Ellen White, ela diz que o samaritano tirou as próprias vestes e envolveu o que estava caído. Não só o envolveu, mas tocou-lhe todas as partes possíveis onde pudesse haver um ferimento, tomando das suas próprias provisões para a viagem, vinho e óleo, e untou os ferimentos daquele homem. Colocou o vinho para trazer refrigério. E Ellen White vai dizer que tomou aquele homem, colocou no seu próprio animal e o conduziu até um lugar seguro, um lugar que a Bíblia chama de hospedaria. Chegando na hospedaria, o samaritano não apenas o colocou lá, mas ele passou o tempo todo em que estava ali na hospedaria cuidando. De quem? De quem que ele estava cuidando, irmãos? De quem? Do seu próximo. Eu quero que você entenda isso. Cuidando do seu próximo. E o seu próximo era da sua raça? Não sabemos. Provavelmente, não. Tinha o mesmo sangue? Provavelmente não. Era parente? Com certeza que não. Mas mesmo assim, ele levou para a hospedaria e estava o quê? Cuidando. Cuidando. Interessante que aquele viajante, ele não tinha mercadorias ali aparentemente para poder vender, aparentemente. Mas tudo indica que ele era um comerciante, tudo indica. Tanto é que o dono da hospedaria o conhecia. E sabe por que eu afirmo que o dono da hospedaria o conhecia? Porque ele disse para o dono da hospedaria assim: olha, estão aqui o pagamento pela minha diária, estão aqui o pagamento por aquilo que eu gastei, e estão aqui também os dinheiros de tudo que esse homem vai gastar. Só que tem um detalhe: se por um acaso esse homem gastar além do que eu estou deixando, não te preocupes, não te preocupes, cuida dele, porque eu vou, mas vou voltar. Escreve isso aí. O que o samaritano disse? Eu vou, mas vou voltar. E quando eu voltar, vou o quê? Pagar centavo por centavo. Deixou ali e foi. Eu tenho só 5 minutos para completar, e eu vou fazer dentro do tempo. Deixa eu analisar rapidamente os salteadores. Os salteadores, a gente não precisa nos deter muito no que eles representam aqui, porque a gente percebe muito bem que a especialidade deles era matar, roubar e destruir. Então, eu não preciso me deter. Deixa eu ir agora para os finalmente. Eu quero agora interpretar com você. É a parte principal da mensagem. Eu quero interpretar com vocês. Quando Jesus contou a história, quem estava ali sendo representado pelo viajante, o sacerdote, o levita, os salteadores e o samaritano? Quem estavam ali sendo representados? O viajante representava quem? O viajante representava eu e você, ou qualquer outra pessoa que foi covardemente assaltado, ferido, espancado e deixado quase morto. E o sacerdote representa quem? O sacerdote e os levitas. Sabe quem eles representam? O pastor da igreja, os anciãos da igreja, são os líderes religiosos.
Eu vi aqui 4 anciãos. Não foram 4? Comigo 5. Somos 5. Com Jairo, 6. O sacerdote aqui somos nós. Que ao ver o homem caído, o que fizemos? Você já sabe. Passou de largo. E justificamos. Não posso porque é perigoso. Enfim, eu não tenho tempo para poder me deter muito nisso. E o levita? Representa quem? Não são também outros líderes religiosos? Que eu poderia dizer aqui os diáconos? Que sabem que diácono não é só para abrir e fechar a igreja como alguns pensam. Diácono é só para poder colher a oferta e achar que está fazendo o trabalho de Deus. Não está. Eu não conheço nenhum diácono. Por isso já estou falando sem nenhum temor. E nem estou falando para vocês, estou falando para a realidade da nossa igreja. Tem algumas pessoas que pensam que os diáconos só abrem e fecham a igreja, recolhem ofertas e está bom. Dá uma olhadinha lá em Atos capítulo 6 e vai ver o que os diáconos faziam, que você vai ver. Dá uma olhadinha. Diácono não é só para isso, irmãos. Diácono é para cuidar daquilo que tem mais valor na igreja. E o que é que tem mais valor na igreja? Pessoas. Guarde isso. Depois tem os salteadores, que eu não preciso dizer para vocês quem estão representados aqui, senão o diabo e os seus anjos, que vieram para matar, roubar e destruir. E o samaritano? Quem está sendo representado aqui pelo samaritano? Quem? Ele mesmo. E não sou eu que estou dizendo não. Deixa eu ler para você aqui o texto que eu encontro lá no livro Desejado de Todas as Nações, página 483. Diz assim a respeito do samaritano: ele deixou a sua glória para vir em nosso socorro, achou-nos quase a morrer e tomou-nos em seus braços, curou nossas feridas, cobriu-nos com suas vestes de justiça, proveu-nos um lugar seguro e tomou a sua própria custa plenas providências em nosso favor. Um dia essa igreja me acolheu, me abraçou, me cuidou, conheci o evangelho, recebi graça e perdão, e hoje estou eu aqui, tranquilo, né? Igreja é coisa boa. Alguns pensam assim. Só que esse mesmo Desejado de Todas as Nações diz que esse aqui, que deixou a sua glória para vir em nosso socorro, espera que nós agora saiamos também em socorro de muitos. Então vai aqui o meu recado para você: se você não for do tipo de pessoas que busca perdidos, não conte comigo não, porque nós não vamos nos dar bem. Se você é daquele tipo de pessoa que diz assim, meu negócio é só ir na igreja e sentar e não conte comigo, não conte. Pastor, mas o senhor tem que cuidar da igreja. Tenho que cuidar da igreja, mas é a minha função buscar os que estão perdidos. Buscar os que estão perdidos. E é minha missão, junto com a missão de vocês, o quê? Buscar os que estão perdidos. Quer dizer que o pastor então não vai nos pastorear? Não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo a vocês é que nós não podemos olhar só para o nosso umbigo. Tem algumas pessoas que com essa pandemia aí achou tudo de bom, porque agora tem a transmissão, e aí eles estão agora, quem sabe alguns, e não vai nenhuma crítica para ninguém, em casa, no conforto do lar, tranquilos, alguns que estão até de pijama agora, no conforto do lar, ouvindo a mensagem de Deus. E depois que terminar a mensagem, vão almoçar. Depois de almoçar, vão comer uma sobremesa, quem sabe. E depois? Depois? Vocês que estão falando, sou eu não. Não falei nada disso. Vocês que falaram. Eu não. Eu não vou poder, depois do almoço, descansar um pouco. Sabe por que eu não vou poder? Porque quem vai me recepcionar na casa dele, não vai,
E já me disse: pastor, o senhor vai almoçar na minha casa, é uma alegria receber o senhor, uma alegria receber a sua família, mas quando for 2 horas eu tenho um compromisso missionário com uma família. Eu vou deixar o senhor lá em casa e vou sair para dar o meu estudo bíblico. Você acha que eu tenho coragem de ficar lá no sofá da casa do Charlin, tirar o sapato e ficar esperando ele voltar do estudo bíblico? Você acha que eu tenho coragem? Não. Nós vamos juntos dar o estudo bíblico. Porque veja, irmãos, tudo indica que Jesus está voltando. Tudo indica, as profecias já apontaram. Os acontecimentos já estão apontando. E eu vou no dia do Senhor comer, beber e dormir. Me ajude. Não posso. Agora tem um detalhe. Já passei um pouquinho do tempo, mas vocês me perdoem aí. Tem alguns irmãos, olha o contexto, que durante a semana trabalham, estudam e ainda dão estudo bíblico. A esses irmãos que estão me ouvindo agora, quer seja aqui na igreja ou através das redes sociais, você que trabalha, estuda, e ainda durante a semana, os dias semanais, você dá estudo bíblico, no sábado, não marque estudo bíblico. Não marque. Sabe por quê? Porque é dia de você cuidar da sua família. Você trabalhou durante 6 dias. Você estudou durante 5 dias. Você deu estudos bíblicos durante esses dias. E chega no sábado, você vira para a sua família e diz assim: eu não posso. Eu tenho que dar estudo bíblico. Desculpa. Você não está no melhor caminho. Se você tem tantas atividades assim, e já faz o trabalho durante a semana, quando chegar no sábado, fique com a sua família. Porque senão você vai ganhar o mundo inteiro e vai perder a sua família. Fique com a sua família. O samaritano aqui, irmãos, representa sim aquele que deixou a sua glória e veio em nosso socorro. E a hospedaria? Quem pode me dizer? Está representando aqui o quê? Eu não sei. Quem respondeu à igreja? Não sou eu que estou dizendo, são elas, viu? Então, se a hospedaria, segundo essas irmãs ali, representa a igreja é um lugar de cura, certo ou errado? Se realmente vocês estão certas, a igreja é um lugar de cuidado, certo ou errado? Se realmente é um lugar de cura, é preciso então entender que aqueles que estão chegando estão o quê? Feridos, machucados. E cabe à igreja acolher. Tá, se vocês estão dizendo que a hospedaria representa a igreja, não sou eu que estou dizendo, são elas, e vocês pelo jeito estão concordando, na história aqui aparece o dono da hospedaria. Se a hospedaria é a igreja, quem é o dono da igreja? Dentro do contexto aqui da história. Não, a linha de raciocínio me leva a isso. O samaritano é Jesus, deixou sua glória, veio aqui, levou o que estava caído à hospedaria. Vocês aí no fundo disseram que é a igreja, e a maioria concordou. Mas na história aqui tem um dono. Porque o samaritano vira para o dono da hospedaria e diz assim: olha, está aqui, ó, o dinheiro, mais dinheiro, mais dinheiro. Tem um detalhe: eu vou e volto. Se você gastar qualquer coisa além do que eu já estou te pagando, fica tranquilo, quando eu voltar, eu quito a dívida. Se a hospedaria é a igreja, quem é o dono da hospedaria? Deus. Eu. Diga assim: eu.
está com medo de falar. Está com medo de falar. É o peso da responsabilidade. Bate no peito assim e diz assim: eu. Isso. Eu sou o dono da hospedaria. Certo? Sabe por que você tem que bater no peito e dizer: eu sou o dono da hospedaria? Que é uma bênção você se colocar nesse lugar. Porque o samaritano aqui, que representa Jesus, ele está dizendo para você nessa manhã: cuide dos que estão caídos. Cura-lhes os feridos, os ferimentos. Traga-os para onde? Para a igreja. E continue a cuidar. Sabe por quê? Porque eu estou te pagando para fazer isso. O samaritano representa quem? E eu te pergunto: Jesus já nos pagou ou não nos pagou o que nós devíamos? O que ele nos devia? Pagou ou não pagou? Estou com receio do tempo ali, estou querendo correr. Pagou ou não pagou? O que é que Jesus te ofereceu? O que é que Jesus te ofereceu como pagamento? Eu poderia listar aqui um monte de coisas. Vocês querem me ajudar? O que que Jesus já te pagou na sua experiência com Deus? O quê? Diz para mim. Vou estar com medo também. Eu posso dizer para vocês: eu era cego e hoje eu vejo. E quem me deu visão? Jesus. Eu era pobre e hoje sou rico. Quem me enriqueceu? Jesus. Eu era perdido e hoje sou salvo. Quem me salvou? Jesus. Consegue entender o que eu quero dizer? Tantas e tantas coisas que Deus me oferece, não apenas a mim, mas a cada um de vocês. Tudo o que é necessário para poder viver, Deus tem me oferecido, a mim e a minha família. Tudo. E se eu sou o dono da hospedaria, eu tenho que ter a consciência de que tudo que eu gastar em prol da salvação do que está lá fora, quando Jesus voltar, Ele vai o quê? Repor. Ele vai repor. Se você gastar além do que Ele já te deu, não te preocupes, porque Ele vai o quê? E aí vem Paulo e diz assim: o que Deus tem preparado para nós, nem a mente de nenhum de nós aqui pode o quê? Imaginar. Você sabe o que é entrar no reino de Deus? No reino da glória? Você sabe o que é você viver sem doença? Sem Covid? Você sabe o que é viver sem ter que trabalhar de segunda a segunda para poder ganhar um pouco de dinheiro para sobreviver? Você sabe o que é pegar o seu ente querido e levar até um túmulo e sepultá-lo ali? Você sabe? Você sabe o que é você ir no hospital e ver o seu ente querido ali no respirador, como eu vi o irmão Jorge, ancião da igreja de Concórdia. Estava lá ele, um homem de Deus, todo entubado, respirando por aqueles mecanismos artificiais. E eu não pude vê-lo mais, porque a doença o levou. E vai continuar levando. Queridos, a mensagem dessa manhã está ali em síntese. O exercício da verdadeira religião não consiste em sistemas, crenças e ritos, mas em atos diários de amor e misericórdia. É para isso que eu e minha família viemos para esta igreja. É para isso. Nós queremos amar vocês. Nós queremos cuidar de vocês. E nós queremos que vocês nos ajudem a ganhar os perdidos lá fora. Nós queremos. Quantos nessa manhã se dispõem a sair das quatro paredes e ir para lá,
alcançar os perdidos. Quantos? Se é esse o seu desejo, feche os seus olhos, nós vamos orar. Maravilhoso Deus, o Senhor percebeu a mão daqueles que levantaram dizendo: ó Senhor, nós queremos, dia após dia, receber do Senhor poder e graça, para poder cuidar dos de dentro e buscar os que estão de fora. Que haja, meu Deus, aqui na igreja do Jardim Laguna, poder e graça, para que todos os que estão me ouvindo aqui, ou através das redes sociais, viver a fé conforme aquilo que o Senhor Jesus nos ensinou. Jesus nos ensinou na prática, a amar a Deus e ao próximo como a nós mesmos. Que haja, meu Deus querido, propósito desta comunidade que está comigo aqui agora neste dia, propósito de não apenas adorar o teu nome aqui nesse templo, mas que haja também um propósito de durante a semana e fins de semana, que haja o propósito de sair daqui e ir em busca daquele que precisa da palavra de salvação. Pai querido, eu tenho o conhecimento que já há entre nós muitos que estão fazendo esse trabalho tão bendito, mas é o meu desejo, a minha oração, que todos os que me ouvem, que todos os que conseguem entender a mensagem, que todos não apenas tenham a intenção, mas que eles possam na prática alcançar pessoas para o reino dos céus. Eu coloco em tuas mãos, meu Deus, cada uma das famílias aqui representadas, que o Senhor os abençoe e os guarde, que o Senhor levante o seu rosto sobre eles, que o Senhor não apenas levante o rosto, mas também lhes dê a tua paz, em nome de Jesus, amém. Deus abençoe a todos vocês.